A paz do Senhor, meu amado irmão, que maravilha! Hoje então entramos no dia 33 da nossa leitura bíblica anual. Se você ainda não tem o nosso guia de leitura bíblica anual, você pode entrar em contato aqui pelos comentários e a gente envia para você, tá bom? Jó, capítulo 29 e o capítulo 30, o nosso tema é da honra ao sofrimento. É um tema complicado, né? A gente gosta do sofrimento à honra, mas muitas vezes o processo é inverso. Muitas vezes a gente está lá em cima e começa a descer. Todos nós gostamos de subir, de prosperar, mas às vezes a vida nos leva no processo inverso. E aí é onde que é provada verdadeiramente a nossa fé. E que nós possa aprender com Jó, este homem temente a Deus e que em tudo glorifica a Deus. Ele muitas vezes ele se questiona e ele quer questionar a Deus, ele quer perguntar para Deus o porquê, mas ele nunca peca contra Deus, e isso é muito importante. Vamos então, Jó, capítulo 29 e capítulo 30. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim, é o título. Jó continuou em sua fala dizendo: "Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim." Quem de nós, irmãos, nunca pensou isso? Que o Senhor não está cuidando, não é verdade? Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados, e o ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos dos cegos e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvir. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam. E a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe e vivia como rei.
Entre as suas tropas, eu era como quem consola os que pranteiam. Jó se lembra do tempo em que ele acreditava que Deus, a amizade de Deus era sobre a sua casa, sobre os seus filhos, quando seus filhos estavam ao redor da sua mesa, quando as pessoas precisavam de conselho e ele era procurado. Coisa linda é poder servir, né? Ele socorria os necessitados, ele dava conselho à alma aflita, ele livrava os oprimidos. Coisa boa, irmão, quando você está nessa posição, né? Mas aí começa uma queda na vida de Jó e agora tudo que resta são lembranças. E ele talvez está pensando que Deus se esqueceu dele, mas não, era só um processo. Deus ainda estava com ele. Então, meu irmão, se você está no meio de uma grande luta e lembra do passado e diz, naquela época Deus me abençoava, me prosperava, Deus estava comigo, saiba que Ele ainda está contigo. Jó capítulo 30, todos zombam de mim, mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito nem para colocar ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu? Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade, roem a terra seca, desde muito em ruínas e desolada. Apanham malvas e folhas de arbustos e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados da terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbio no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de cuspir no meu rosto. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição. Sem a ajuda de ninguém, vêm contra mim, como por uma grande brecha, e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores a minha honra. É como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Tu fostes cruel comigo. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias de aflição se apoderam de mim. A noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa. Este mal me envolve como a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama. Me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para outro, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aqueles que atravessava dias difíceis? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. Eu clamo por socorro. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes.
A minha pele escurece e cai. Os meus ossos queimam de febre. Por isso, a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. Todos nós, irmãos, vamos passar por altos e baixos. Que Deus nos guarde, irmãos, de passar por lutas tão grandes como Jó enfrentou, não é verdade? Vamos então às leituras complementares. O choro pode durar uma noite. Esse versículo tão conhecido no meio evangélico. Salmo 30, número 5. Porque a sua ira só um momento, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que tremendo, né, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. A ira do Senhor pode durar, irmãos, algum momento sobre a nossa vida, mas a sua misericórdia dura a vida inteira. Louvado seja Deus. Quem sabe você tenha chorado, passado por grandes lutas, e eu sinto isso nessa manhã. E tem pessoas que estão chorando, que estão em grandes lutas. Meu amado irmão, a alegria vai vir, a alegria vai chegar. A mão do Senhor vem a teu favor. Permaneça firme, permaneça confiando em Deus. Vamos a Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Lançando sobre ele, ou melhor, a dor lembrada e a esperança renovada. Diz assim, Lamentações, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Glória a Deus. Quero trazer à memória o que me dá esperança, né? Jeremias, quando escreve Lamentações, ele está dizendo ao Senhor, lembra-te de mim, na minha aflição, me socorre, me ajuda, ele está clamando. E aí ele diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Muitas vezes é difícil até mesmo trazer à memória o que nos dá esperança, mas traga à memória o que Deus vai fazer com Jó. Traga à memória todos os homens de Deus, todos aqueles que permaneceram fiel. O Senhor os levantou outra vez, a mão do Senhor veio em seu favor. Vamos agora à última leitura, lançando sobre ele toda a ansiedade. 1 Pedro 5, versículos 6 e 7. Diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O apóstolo Pedro aqui foi certeiro, que palavra maravilhosa. Humilhe-se debaixo da mão do Senhor. Muita gente, quando vem a luta, se revolta contra Deus. Quando vem a contrariedade, se rebelia contra Deus. Não, se humilhe, porque ao tempo certo, a poderosa mão do Senhor, no tempo oportuno, virá a teu favor para te socorrer, para te levantar, né? Seja sóbrio, irmão, seja vigilante. O inimigo, ele tenta derrotar, ele tenta destruir aqueles que amam, aqueles que servem a Deus. Muitas vezes a gente quer se comparar com o povo do mundo.
Ah, mas aquele não vai na igreja, aquele não serve a Deus e está prosperando, está avançando. Irmãos, eles estão abraçados com o inimigo, eles não estão nem aí. O inimigo também não está nem aí para eles, porque eles já estão, infelizmente, num caminho para baixo, no caminho para o inferno. Mas você que está no caminho para o céu, você que está servindo a Deus, é claro que o inimigo vai vir contra você. É claro que ele vai tentar te destruir. E essas provas que você enfrenta, elas glorificam o nome do Senhor quando você é vencedor. Quando você é tentado, quando você é provado e você sai vencedor, o nome do Senhor é exaltado. Amém, meu amado irmão? Então permaneça firme. Resumo da leitura do dia de hoje. Jó lembra seus dias de honra e respeito, quando Deus parecia tão próximo. Agora sente-se desprezado e esmagado pela dor, incapaz de entender as faquetas. Não tinha como entender. Por quê? Como que ele ia entender se ele era fiel ao Senhor, se ele era temente ao Senhor? Deus dá testemunho que ele era fiel. E agora ele caiu. Muitas vezes você não consegue entender por que você está nessa situação e você se questiona. Meu irmão, quem sabe a tua luta está colocando o diabo no lugar dele, no lugar de derrotado, e o nome do Senhor está sendo glorificado na tua vida. A passagem mostra o choque entre o passado de favor e o presente de sofrimento. Coloca aí, meu querido, um cheque na sua leitura concluída, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia lendo as Escrituras, e coloca nos comentários se você também sentiu a presença do Senhor, coloque se você precisa de uma oração, e a gente vai estar clamando por você. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, forte abraço e até amanhã, se Deus permitir.